Bem-vindo ao canal! Se você acha que você está com som alto, é isso mesmo, é para assustar mesmo. Monza Experience, aqui a gente fala da experiência de ter Monzas, exatamente. Não vamos falar de mecânica, a gente não fala de mecânica, a gente não é um canal mega específico de alguma coisa, não vamos falar pilotar diversos carros antigos, nada disso. A gente vai falar de Monza. Se você não gosta disso, cara, já não gaste tempo da sua vida. Pula fora, vai para outro canal. Mas enfim, se você gosta de Monza, é aqui que a gente está. E no programa de hoje a gente vai comentar, primeiro, no final do programa a gente vai colocar para você mesmo que comentou que você tem Escort XR3, quer andar com ele. Ué, mas não é um canal de Monza? Tudo bem, cara, mas o cara tem o Escort XR3 e é um puta um carro que era legal na época. A gente vai colocar no finalzinho, para acabar tudo, uma propaganda do Ayrton Senna, onde ele lançou praticamente no Brasil o Escort XR3. Então, propaganda original, muita gente conhece, mas vai estar aqui no final do vídeo para quem curte o famoso XR3. Voltando a falar de Monza, o que a gente vai fazer no programa de hoje? Então, algumas etapas. A primeira etapa, Monza automático, na quarta-feira passada, andando em São Paulo no trânsito. Fala um pouco disso, indo trabalhar com ele. Não tem nada melhor, já falei no vídeo, vou comentar daqui para frente, não tem nada melhor do que você andar no Monza automático em São Paulo. Monza, carro automático na estrada não faz muita diferença. Carro automático na cidade, onde você precisa para no farol, avança, troca marcha, tudo, isso faz uma grande diferença. Então, Monza, embora seja um Monza gastão, antigo, etc., mas ele anda muito bem com aquele câmbio automático na cidade. Outra coisa que tá legal naquele Monza, depois eu vou filmar no detalhe, é o brake light, exatamente, nós colocamos um brake light, tínhamos colocado antes uma fita de LED na parte traseira do carro, ficou uma bomba, mas alertava o motorista de trás, era um LED meio laranja. Só que ela começou a dar um mau contato, porque eu só coloquei o fiozinho naquela parte do 12 volts do LED, da fita de LED, mas não soldei. Então, aí eu comprei R$40 no Mercado Livre, um belo de um brake light, e aí emendei ali, ele é de LED, porém vermelho, e deu tudo certo. Então, acho que ficou bom o negócio. E agora, ele, inclusive, mais para cima, ele fica no meio no vidro traseiro. Então, eu acho que tem uma boa posição para que ninguém diga que não viu o Monza querendo parar, para evitar qualquer tipo de engavetamento ali. Que mais? Então andamos com ele, andamos na cidade, tem cena de cidade, tudo, andou bem, né? Quanto vai fazer? 5 por litro, né? Mas enfim, é o que ele fez. Naquela mesma noite, ou na noite seguinte, a gente pegou o CCV, foi para a estrada, coloquei, não filmei, saí tarde da noite, então acabei não filmando nem na ida nem na volta, porque era de noite, então não dava para filmar muita coisa. Mas hoje de manhã, domingão, eu acabei ligando o carro, deixando ele agora desligado, porque nós temos um projeto novamente, fim de semana que vem, que vai ter uma massa de ar frio gigantesca na região sul e sudeste do Brasil, e a gente quer aproveitar para ver de perto esse frio lá em Curitiba. Então a ideia é pegar o nosso querido Monza a álcool, que é para ser desafiador, e vamos para Curitiba enfrentar a temperatura abaixo do próximo final de semana. Vamos ver. Então já deixei ele prontinho. Que mais? Outra coisa, agora falando um pouco de 500EF, para terminar a trilogia, né? 500EF estava paradinho aqui, hoje nós vamos voltar para o litoral, então vamos com ele. Quem sabe filma alguma coisa do abastecimento e talvez na estrada. Mas o que é mais legal, chegaram, na verdade chegaram faz um certo tempo, enfim. Mas eu comprei as famosas os apliques, as extensões das lanternas do Classic ou do Monza 500EF. Então, na verdade, naquele momento da colisão, solta a foto da colisão, isso. Naquele momento da colisão, há anos atrás, a gente mandou recuperar a parte traseira do carro, e aí no momento lá da recuperação, eu não tinha as lanternas originais. Coloquei uma lanterna paralela qualquer, só para poder andar, enquanto eu mandava restaurar as lanternas originais. E aí o cara fez um bom trabalho de restauração. Na verdade, um bom trabalho de colagem, né? Não tinha danificado tanto, tinha trincado a lente no meio, ele conseguiu resolver aquilo lá e ficou bom. Só que em paralelo eu falei, putz, quer saber? Vou comprar lanternas originais, nem que seja para deixar guardado. Então você anda com essa restaurada, é dele, mas é restaurada, e compra umas novinhas e coloca guardado. Quer dizer, um dia você tem uma de reserva. E por quê? Porque, infelizmente, se você tem Monza Classic quadrado ou 500EF, na verdade é a mesma lanterna, aquela lanterna fumê alemã, ela vinha, a placa de fora acrílica vinha da Alemanha, a parte de dentro da Carto, né? Enfim, aquilo não existe, é muito raro e quando você acha é muito caro, mas chegaram. Então, tá aqui, chegou uma Auto Electric Made in Germany, exatamente, e essa aqui já veio com a placa do querido Ascona, olha aqui, Opel Ascona, que era o modelo europeu. Então tá aqui, ó, dentro do invólucro, teoricamente zeradinha, nunca viu nada, né? Então, Opel Ascona, então essa aqui obviamente é do lado do motorista, né? Ó. Então, olha aqui, bonitinha.
e ela tá zerada. Essa aqui foi fabricada, se eu conseguir olhar, 88. Então, fabricação 88. Essa, inclusive, olha, interessante, tá? Essa realmente, a marca é SWF. Ela não é da Carto, ou seja, essa aqui é realmente europeia. Ela não veio... A Carto, normalmente, como é que isso aqui era feito? Isso aqui é um sanduíche. Você tem uma placa de acrílico e o miolo, que é a parte do suporte, onde vão aqui as lâmpadas e aquela guarnição e os pontos de fixação na lataria do carro. Isso aqui era da Carto, modelo brasileiro. Por isso que essa parte, a parte traseira das lanternas do Monza, tanto do 85, que é aquela que não é ainda tricolor, toda vermelha, que eu coloquei no automático, quanto depois a primeira do 85, fase 2, 86, que é a primeira tricolor, depois o 88, 89, SLE com a faixinha preta, e essas do Classic, todas elas vêm com a mesma traseira, da Carto. Exatamente. E aqui, essa não. Essa aqui ela vem direto da Alemanha, portanto é a SWF quem fabrica. É exatamente a mesma medida, aquela guarnição para não deixar também entrar água. E ela tem inclusive um dreno aqui, quer dizer, se eventualmente entrar água, aqui escapa. Então é um negócio até diferente um pouco da brasileira. De qualquer forma, tá aqui. Obviamente essa aqui é a cromadinha, né? Então o Opel não saía na cor preta, mas isso aqui para você aplicar no 500F, um simples bombril, você tira esse cromado e atrás o que você vai ter é a faixinha preta. Então esse aqui é de um lado e obviamente eu tenho do outro lado, é que eu não trouxe aqui. Então com esse par aqui, a gente fica agora com lanternas sobressalentes em casa e os apliques também. Então hoje de manhã, como eu tinha agora 2 pares de lanterna e 2 de aplique, falei, vou voltar os apliques originais para o carro. Claro, vocês vão ver agora a furação da lataria para acomodar, obviamente, essa lanterna. E esse foi o vídeo de hoje que a gente vai colocar. E que mais? E termina então com o 500F indo para a estrada. É isso aí. Boa sorte no vídeo. Spaces swallow me like a bad dream. Faded faces in a magazine. Bright lights, white coats, big beds, waiting rooms, holding your hand. Too late, too soon. Follow me like a bad dream. Empty traces of all that we've been. Bright smiles, flowers, one more test to see. Shadows in you, playing hide and seek. Remember the top of the Ferris wheel. Everything seems so small. Your hair blowing in the breeze, the sun lighting up your eyes. We thought we'd fly. We thought we'd... Hoje estamos aqui numa quarta-feira, indo de novo para a empresa. E num trânsito de 8 horas da manhã na Avenida Bandeirantes, que é a pior de São Paulo, né? Pelo menos do mundo normal. Talvez existam outros locais aí em São Paulo que tenham piores, mas que eu pego, a Avenida Bandeirantes é a pior. Nós vamos fazer um trajeto de Avenida Bandeirantes, um trechinho, até o aeroporto, depois Rubem Berta e em direção à Avenida Brasil. Então esses três eixos, né, são realmente muito carregados, sendo que a Bandeirantes é a pior delas, porque ela faz uma comunicação. É um corredor imenso entre Zona Leste e Marginal Pinheiros e que dá depois um acesso a várias regiões. Então, como São Paulo é uma cidade que não foi planejada, você tem as pessoas morando em
bolsões ao longo da cidade. As áreas centrais, são pouquíssimas, representam o comércio, ali, comércio, as empresas e tudo. Então, mesmo no momento onde muita gente, nas empresas grandes, estão fazendo aquele home office, é verdade que nas empresas pequenas e médias, por preconceito, por falta de estrutura, por necessidade, o fato é que o mundo continua presencial. Então a gente já vive um mundo normal. Então, essas cenas que vocês vão ver agora são de trânsito em São Paulo. E claro, o melhor momento para você participar do trânsito em São Paulo é a bordo do automático. É para isso que ele foi feito. Então, o automático na estrada não faz muita diferença, né? Até às vezes é ruim, né? Eu já falei que ele tem a marcha curta, então ele tem 3 marchas só. Você força o motor, não anda, não tem final, tal. Mas na cidade ele é imbatível. Mesmo esse com câmbio antigo, que é um 8788, é fantástico. Então você esquece da vida, ladeira, tudo, enfim. São as facilidades do automático. Agora você imagina, né? Hoje o automático está mais comum nos veículos não populares, mas logo na grade acima. Mas lembra que naquela época isso aqui era altamente opcional e caro. Chegava a dar 15 a 20% do valor do Monza, que já era um carro caro. Então, por algum motivo, o primeiro dono desse carro aqui comprou automático, SLE automático, direção hidráulica, tudo, só não tinha ar-condicionado. Quer dizer, ele optou pagar 20% a mais na tabela do carro pela comodidade do ar-condicionado em detrimento do ar-condicionado. Naquela época, se de repente eu tivesse no lugar dele com dinheiro limitado para comprar, eu já ia gastar bastante no Monza, isso dependendo da condição, eu preferiria um câmbio automático. O câmbio automático sofreu também um outro preconceito gigantesco, que era, meu Deus do céu, quando aquilo quebrar eu vou vender meu rim. O que nunca foi uma grande verdade, tá? Primeiro porque ele quebra muito pouco. Esse hidramático, que é banhado a óleo, não tem nada eletrônico, ele funciona na troca de marchas por pressão do óleo hidráulico. Quer dizer, tem uma bomba de óleo dentro do câmbio, ele tem inclusive um radiador externo para refrigerar e conforme a pressão acontece, ele automaticamente, o corpo de válvulas recebe aquela pressão e muda a marcha. E depois, quando essa pressão diminui, a mola vence e ele volta a marcha. Então o câmbio, bem, do ponto de vista de engenharia mecânica, é fantástico, mas hoje em dia é um câmbio arcaico. Mas ele dá pouca manutenção. Então, claro, vai dar também, você tem que fazer uma manutenção a cada 40 mil, drenar o cárter, o óleo todo, com as impurezas, porque ele, como qualquer peça mecânica banhada a óleo, ele vai gerar resíduo, né? Então isso é natural. Mas, gente, demora muito. Eu fiz o câmbio desse carro com 180 mil depois de 20 anos. Por desgaste, não foi quebra. Ele parou de engatar e mudar as marchas no tempo certo. Retificou o corpo de válvula, mais o kit completo daqueles anéisinhos que vão como se fosse uma mini embreagem entre as engrenagens lá. E o mesmo câmbio está resolvido. Então 15 dias na Guidomatic na época, não sei se ainda existe, no centro de São Paulo, com garantia, R$3.000, parcelados ainda, 3,5, porque ainda trocou o coxinho do motor, do câmbio, quando ele tirou ele achou que precisava, e fim de assunto. E o câmbio está aí até hoje, desde 2013, nós estamos aqui em 2021. Evidente que eu andei pouco depois disso, mas em trânsito, por exemplo, onde você usa o câmbio, né, que troca a marcha, sai, muda tal, especialmente, enfim, nesse câmbio aqui 3 marchas, as 3 marchas são bem utilizadas, né? Qualquer rua de 50 por hora, ele já engata a terceira. Mas, fantástico. Então é isso, nesse trajeto de hoje, indo trabalhar, e era uma quarta-feira, agora, 5 por litro, né? Nesse trânsito aqui, 4,5 a 5 por litro é o que ele vai fazer no automático. Sempre foi assim, a vida inteira, o 2.0 carburado com 2E, no automático, que ele trabalha mais aceleradinho, é esse o consumo. Então não tem jeito. Então se você... Bom, também que eu ia falar uma besteira, mas se você está pensando muito em consumo, você não ia comprar Monza, né? Especialmente em 2021, né? Então, mas é isso. E vamos para os trânsitos. É isso aí. Ooh, ooh.
Muito bem. Bom, a gente andou na quarta-feira, depois do automático, a gente na quarta-feira, na quinta-feira à noite, a gente colocou o CCV para viajar. Viagem curta, saímos daqui mais de meia-noite, então, conclusão, acabei não filmando nem o abastecimento e nem tal, mas foi bem na estrada, viagem para a praia tranquila, sem muito estresse, consumiu pouco álcool pelo marcador de combustível. Ontem à noite nós retornamos para São Paulo, sábado à noite, e agora domingão, só passei um paninho para deixar ele lustradinho, ele vai ficar agora, provavelmente essa semana meio descansando, pelo menos até quinta-feira, alguma coisa assim, porque talvez no final de semana que vem, aproveitando o frio que vai estar em Curitiba, a minha ideia é ir para Curitiba. E aí, eu acredito que como da última vez eu fui com o 500EF e o automático é meio lento na estrada, eu já fui trabalhar com automático, acho que agora é hora de talvez pôr o CCV na estrada e passar álcool por aquele carburador. Mas enquanto isso, vamos dar uma ligada nele agora de manhã. Nós chegamos aqui ontem de madrugada e em teoria não deveria dar nada. Vamos lá, então. É isso que eu te falo. Então tá bom, pegou na primeira, mesmo ontem à noite, inclusive mesmo no frio, ele pegou na primeira. Pegou na primeira lá, eram acho que 2 horas da manhã por aí, na casa da minha mãe, na varanda do prédio ali, estava descoberto inclusive, então estava bem frio, São Paulo 12 graus, 10 graus, pegou na primeira. Então veio bem inclusive ontem a estrada, peguei um pouquinho de trânsito subindo a Imigrantes, sábado à noite o pessoal tinha eu acho que tinha feito um batidão, né, aquele pessoal que vai, passa o dia na praia e volta, então nós pegamos essa galera voltando umas 7 horas da noite, então veio reduzindo, veio bem. As fumadinhas dele, né, especialmente quando eu saio de farol, assim, eu vejo uma coisinha azul lá pelo retrovisor, mas é a idade, aí é só retífica mesmo. Olha lá, sem afogador, só controlando no pé, fico olhando sempre no cronômetro, né, já falei, espero 2 minutos. Quando dá 2 minutos, normalmente eu corto, tiro o pé e a partir daí ele anda sozinho. Então só para fazer ligar um pouquinho, né? Mas o CCV é só elogios, viu? Carro com pouco, tirando o investimento inicial, né? Além do carro, a manutenção obrigatória, pneu, danado, embreagem e tal, agora tá indo bem, o bichinho tá indo bem. Realmente o Monza fase 2, conforme a 4 rodas mencionou lá em maio de 85, na revista, foi uma boa. Bom, 4 rodas da época. Então essa aqui, olha, ano tal, 298, o novo Monza. Então esse aqui era propaganda deste veículo aqui. E até tem umas coisas bizarras, ó. Fusca Baja, para quem gosta de coisa antiga. Inclusive tem um negócio que eu acho fantástico aqui. Aqui, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Olha isso aqui. Para-choque do rodão, saia do rodão, tudo para Monza, lanternas, ó, prolongadores de lanterna, ó, horrorosos por sinal. Mas era moda para tentar parecer o Classic. E claro, mais do rodão, ó, os rádios toca-fitas, ó. Falcão, Tucano, Rio de Janeiro, Los Angeles, olha aqui, rádio toca-fita e os aerofólios para Monza, olha aqui, ó, aerofólio que custava 222.600 cruzeiros. Então tá aqui, revista 4 rodas da época. Vamos pegar aqui aqui, ó, computador de última geração, olha só, um Albatross 180 watts, isso aqui era absurdo. E aqui, finalmente, o Monza 85,5, olha ele aqui. Exatamente com o banco de veludo, o detalhe da porta, enfim. Monza 85, uma surpresa, olha aqui, ó. É isso. Então, aqui o nosso querido Monza CCV. Agora tá certinho aqui, ó, já estabilizou, né? Olha lá. Pronto para hibernação. Bom, essa é a traseira que vocês estão vendo aqui, que está faltando o prolongador. Então a ideia hoje vai ser colocar justamente o que a gente achou de reserva.
Esse aqui é o original do veículo. E lembra que naquela colisão essa chapa aqui foi totalmente trocada e o cara fez uma grande besteira, que ele não furou no momento antes de fazer a pintura. Então agora é o momento de fazer o furo e colocar o prolongador da lanterna. E agora vamos passar uma graxa aqui, por fora e por dentro, para proteger. A própria lanterna já tem uma vedação, então ela não vai permitir, com esse anel de borracha que vai encostar aqui, ela não vai permitir que a água entre, mas tem a graxa, e com a graxa isso não vai enferrujar. Então é isso, o aplique vai ser colocado lá e ele volta a ficar original. Depois eu passo as cenas finais. Então na última parte do vídeo, então agora por volta de meia-noite, estamos fazendo o caminho oposto, né? Descendo para o litoral. Imigrantes, obviamente, vazia, né? Em direção ao litoral. O pouco movimento que tem é do lado de lá, que é o pessoal voltando do litoral para São Paulo em pleno domingo. Então, estrada tapete, de novo, como eu sempre falo, quer dizer, carro praticamente não trepida. A única coisa diferente dessa vez, óbvio, a bordo do 500EF com as lanternas novas. Tô sentindo, inclusive, ele mais leve, hein? Não tá correndo mais com essas lanternas? Bastante. Viu? A aerodinâmica, né? A aerodinâmica é tudo. Então, tô sentindo bem o carrinho, tá indo legal. Uma volta aí tranquila, 75 km da porta de casa para a porta do prédio na praia. A única diferença, né? Quando você desce no domingo para a praia, se você desce antes do meio-dia, ou acho que umas 2 horas da tarde, você desce pela Imigrantes completamente, ou seja, você pega aquele trecho de túneis, que são aqueles túneis, 3 túneis extensos para descer, que é muito bom. Chega rápido, tranquilo, 80 por hora. Quando você passa das 2 da tarde, e portanto, geralmente até meia-noite, inclusive agora estou estranhando, que a placa lá estava dizendo
operação subida. Então aí eles invertem a mão da ancheta, desculpa, da Imigrantes, e a pista de descida vira de subida. É a operação que eles chamam de 5x2, 5 pistas subindo e 2 da Anchieta. Aí é mais chatinho porque você desce pela antiga serra, né? Que é a Serra da Anchieta, que aí tem trechos de 50 por hora, tal, porque tem muita curva, é estreito. E o mais chato de tudo é que tem muito caminhão. Então é isso. Então hoje instalamos, vamos aqui curtir uma estradinha com uma música, meia-noite, estrada tranquilo, e vamos pro litoral. É no silêncio de um Chevrolet e o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Quando olho pro XR3, sinto o estilo, a esportividade. Quando toco nele, sinto o conforto, o luxo. Quando ouço o motor, sinto o desempenho, a raça. Este carro já nasceu esportivo. Escort XR3, emoção em todos os sentidos. Eu tenho um